E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixa o like aí agora, se inscreve no canal para receber conteúdo de programação, beleza? Então, nessa aula de hoje nós vamos ver algumas maneiras que temos de selecionar os elementos HTML no CSS, né? Até então nós vimos que nós podemos selecionar por tag, por ID e pela classe, não foi isso? Então, hoje nós vamos aprender algumas maneiras um pouquinho mais que vão deixar mais práticas, né, o nosso desenvolvimento aqui. Então vamos nessa. Então eu já vou abrir aqui a pasta do nosso curso. Hoje é a nossa aula 14. Aula 14. Maneiras de selecionar com CSS. Depois eu vou mudar os títulos direitinho, tá? Mas só pra gente ter já um nome aqui. Então, se você está chegando aqui agora, saiba que essa é a 14ª aula de um curso de desenvolvedor front-end. Então, confere aí a playlist. Então, vamos lá. Maneira de selecionar com CSS, botão direito do mouse, abrir com Code. E aqui estamos nós dentro da pasta. Então, vamos gerar aqui vários documentos. Então, vamos aprender aqui a gerar a pegar as tags HTML com CSS de umas maneiras um pouquinho mais elaboradas, né? Então, vamos começar com o que a gente já sabe. Então, nós sabemos que eu posso selecionar por ID, certo? Vou pegar aqui, ó, vou chamar aqui, ó, id.html. Então, vou montar a estrutura HTML aqui, português brasileiro, ID, vou botar ID. Então, por exemplo, aqui, ó, vou passar aqui um H1, certo? Com título e um outro H1 aqui também. Só que repara que nesse H1 eu vou passar um ID para ele, né? Vou passar um ID que eu vou chamar de título também. Então, deixa eu startar o live server aqui para nós vermos em tempo real essas alterações, né? Então, aqui estamos nós, ó. Eu vou editar apenas o meu ID, o meu H1 que tem o título, o ID título, né? Então, vou chamar aqui no próprio documento mesmo para ter que ficar criando vários e vários documentos, né? Então, vou dar um style aqui no meu head. E vou chamar o meu ID título, né? Nós já vimos que para chamar um ID, basta colocar o hashtag título. Eu vou botar aqui, por exemplo, uma cor vermelha. Então, ó, ele vai aplicar a cor vermelha apenas no H1 que tem a classe título, o ID título. Eu posso até, inclusive, fazer isso aqui, ó, o meu H1 com o ID título. Porque perceba que se eu chamar apenas H1, ele vai editar as duas tags H1, certo? As duas são H1. Então, por exemplo, se eu passar aqui nesse H1, um text decoration line truth aqui, de novo, né? Olha lá, ele vai riscar os dois H1, né? Porque os dois são a mesma tag. Porém, apenas essa tem esse título, tem essa ID título. Beleza? Simples assim, ID vamos utilizar quando queremos fazer uma edição numa tag específica, né? Então, vou até anotar isso aqui, ó. ID é utilizado para garantir que apenas aquela tag tenha este identificador, certo? Apenas para garantir que só essa tag tem esse ID. Eu não posso colocar uma outra tag com esse ID, por exemplo. Uma observação, ó. Se eu colocar aqui, ó, no meu outro H1, um ID também com o nome título, repara numa coisa, ele vai funcionar. Você pode reparar que ele vai funcionar. Só que ele vai funcionar, mas na hora que a gente estiver no JavaScript, isso aqui vai gerar confusão, beleza? Porque no JavaScript, sim, lá nós temos que ter certeza que estamos pegando apenas aquela tag em específico, beleza? Então, por mais que funcione, nunca utilize o mesmo ID em tags diferentes, beleza? ID é apenas uma tag só. Top. Vimos aqui também já por classe, né? Classes. Então, vou inclusive até aproveitar aqui a mesma estrutura, né? Copia e cola aqui. Aqui vai ser classe. E agora, em vez de passar um ID, eu vou passar uma class, né? Uma classe título, por exemplo. E aí, vou apagar isso aqui também. E aí eu posso passar essa classe em várias tags diferentes, não necessariamente só na tag de parágrafo, ou na tag de título, né? Eu posso pegar um parágrafo, criar aqui um parágrafo de lore, né? E também passar para esse parágrafo essa classe título.
eu posso pegar aqui, sei lá, se fizer sentido, uma imagem que também tenha essa classe título. Então, eu vou inserir essa classe na tag que eu quero fazer a formatação, beleza? Simples assim. Então, quando fazemos isso, vou chamar aqui, ó, os meus elementos que tenham a classe título. Ó, meu elemento que tem a classe título. Eu vou passar, deixa eu até startar o servidor nesse documento, né, ó, de novo. Então, tá aqui. Todos os elementos que tem a classe título, eu vou botar, sei lá, uma cor vermelha. Fica mais fácil, né? Então, ó, ele colocou onde? No meu H1 que tem a classe título e no meu parágrafo, né? Nesse outro H1 ele não colocou. Mas aí, por exemplo, não, eu quero editar apenas o parágrafo que tenha a classe título. Então aqui, ó, o que a gente faz? Eu vou editar o meu parágrafo que tenha a classe título. Lembrando que a classe, né, nós chamamos com ponto. Então, quando eu faço isso, eu estou garantindo que eu vou editar apenas a minha tag de parágrafo. Então, olha só, o meu parágrafo com a classe título, eu vou colocar aqui que ele vai ter um font size de 50 pixels. 50 pixels. Então, olha lá, apenas o meu parágrafo com a classe título, ele fez essa alteração. O outro não, por mais que ele tenha a classe título, ele não é um parágrafo, né? Ele é um H1. Agora, por exemplo, eu quero fazer uma alteração no meu H1 que tenha a classe título. E funciona para ID também da mesma forma, tá? Mas porque a ID é único, então não tem por que fazer isso. Mas aqui na classe já faz mais sentido, né? Então, vamos dizer que o meu H1 com a classe título, eu vou colocar aqui nele um... deixa eu ver o que eu consigo fazer com text aqui. Text transform uppercase, colocar tudo em maiúsculo. Então, olha lá. Eu coloquei aqui, ó, apenas o meu H1 com a classe título em maiúsculo. Beleza? Então, vamos anotar isso aqui. Classe é utilizada quando se deseja fazer a mesma formatação em várias tags diferentes. Beleza? E aí, para fechar nessa aula de hoje, que a gente já sabe, né? Eu posso selecionar por tag também. Por tag é o quê? É a tag HTML, né? Opa. Várias tags. Seleciona tudo. Vamos colar aqui. Esse aqui vai ser tag. Vamos apagar isso aqui. Eu posso renomear aqui direto também, ó, em vez de classe HTML para tag HTML, que ele já vai montar ali também. E pela tag é muito simples, né? Eu vou chamar aqui, ó, quero editar minha tag H1. Então, minha tag H1, vou passar aqui uma cor Dodger Blue. Ó, Dodger Blue. Repara que ele vai colocar a mesma cor nos H1, né? Só que o ruim de chamar por tag é isso, que ele vai editar qualquer tag que tenha, qualquer tag do meu HTML, né? Chamei H1, ele vai editar qualquer tag H1 que tem aqui dentro. Beleza? E às vezes não é o que a gente quer, né? Então, por tag é o menos utilizado aí, mas existe também. Beleza? Então, por tag é a maneira mais convencional, mais simples, porém a menos utilizada, pois ela aplica a formatação em todas as tags do documento, né? Do código, vou botar. Beleza? Simples assim. Então, nessa aula de hoje nós meio que damos uma revisada, né, no que a gente já aprendeu, com algumas coisas novas, né? Como por exemplo essa, eu posso selecionar o meu parágrafo com a classe título, ou meu H1 com a classe título, o meu ID com a classe título, H1 com a classe título, né? Sendo que por mais que seja padrão, mas a gente pode fazer isso, beleza? Então, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para receber conteúdo de programação, e caso tenha ficado alguma dúvida ou queira acrescentar alguma coisa, os comentários estão livres aí para isso, beleza? Se eu não responder, algum outro colega vai responder, mas eu vou com certeza estar respondendo todos os comentários aqui, beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar vendo aqui mais maneiras de selecionar com CSS. Nos vemos lá!